Olá, essa é a nossa devocional de número 53. Hoje nós vamos ler Romanos 12, os versos 1 e 2. Vamos à leitura. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa foi a leitura. Nos capítulos do 1 ao 11, foi a grande primeira parte dessa carta aos Romanos, a qual Paulo traz, as grandes doutrinas da vida cristã. E agora ele vai falar em termos mais práticos, Na verdade, ele vai dizer o que tudo isso significa. Alguns estudiosos acham que esses dois versículos do capítulo 12, eles são dos versículos mais compactados, mais zipados do livro de Romanos. Ou seja, há muito nesses dois versículos para se extrair, Então, não tenho a pretensão de, nesse estudo, retirar tudo, mas vamos ver o que a gente consegue extrair hoje nesse estudo desses dois versículos. Bom, nesses dois versículos, Paulo vai fazer um pedido e uma ordem. Quando eu falo, duas ordens. E quando eu falo pedido e ordem, um pedido de Paulo é uma ordem, Então, é mais para termos didáticos, Vamos lá, então, a esse pedido. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A gente também já ouviu diversas vezes este versículo. Vamos ver o que ele está dizendo. É tanta coisa. Paulo aqui inicia abrindo seu coração, suplicando com intensidade aos irmãos para que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Ele usa uma linguagem da antiga aliança, das cerimônias feitas no Antigo Testamento. Essa figura de contraste mostra o culto do Antigo Testamento versus o culto da igreja. Os cristãos não oferecem mais sacrifícios, mas eles devem se apresentar como sacrifício. Quando a gente vai para o versículo e analisa algumas palavras, por exemplo, quando fala que ofereçam, é uma linguagem do culto do Antigo Testamento, corpo, sacrifício, santo, agradável, tudo isso eram palavras, Paulo está usando propositamente palavras que relacionavam ao culto do Antigo Testamento, E aí ele está falando que cessaram os sacrifícios, de animais, porque Cristo é o sacrifício definitivo. Mas e aí, como fica nós com relação, a isso? Então Paulo pede que nós ofereçamos, nós cristãos, o nosso corpo como sacrifício vivo, Porque a gente não precisa mais morrer, porque Cristo já morreu por nós. Corpo que quer dizer entrega completa, absoluta. Portanto, o cristão deve se entregar a Deus como sacrifício vivo. A vida do cristão deve estar no altar de Deus diariamente e totalmente entregue até o ponto de morrer, se assim as circunstâncias exigir. A gente sabe na história que diversos cristãos foram submetidos pela circunstância em que viviam, a morte, para não negar a Deus. O sacrifício também deve ser santo, para chegar a Deus como aroma suave, que era aquele incenso, que era queimado para chegar a Deus, como símbolo das orações, chegando a Deus como aroma suave. Então, a santidade nesta vida de sacrifício, onde somos oferecidos, a Deus, nos colocamos, como uma vida entregue a Deus no seu altar, deve haver santidade neste ato para chegar a Deus como aroma suave. Um ponto muito importante nesse verso
é o início dele quando fala pelas muitas misericórdias de Deus. A misericórdia tem a ver com a falta de mérito de quem recebe aquele ato ou sentimento. E além disso, no versículo, ele chama a misericórdia no plural, né? Pelas misericórdias. Os atos salvadores de Deus na história. A eleição soberana, antes da fundação do mundo, a substituição por meio de Cristo na cruz, pelo seu sangue, a justificação mediante a fé, a adoção de filhos nos faz seus herdeiros, a marca do Espírito como selo e penhor, a admissão dos gentios na igreja mediante a graça de Deus. Olha, você vê quantas coisas boas que representa essa misericórdia. Vamos voltar para o versículo. Bom, nós explicamos que peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Quando fala corpo, é todo o nosso ser, tudo que somos, né? Sacrifício vivo, quer dizer, nos apresentar a Deus em oferta, nos oferecendo a Deus como sacrifício, mas não que morre, um sacrifício vivo, que é a nossa vida, né, diante do altar. Santo e agradável a Deus, ou seja, tem uma forma de se apresentar diante de Deus, no seu altar, né, como sacrifício de Deus. E aí a gente volta para explicar pelas muitas misericórdias de Deus, quer dizer, diante de tudo que Deus fez por nós, diante de todas as dádivas maravilhosas de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Então, todas essas misericórdias, a gente tem que ter o conhecimento dessas coisas que eu citei anteriormente, detalhando a medida, né, da salvação. Então, pelas misericórdias de Deus, ou seja, pelo aquilo que Deus manifestou, e essa palavra misericórdia, ela denota que é algo que é feito com ausência de mérito, né? Não há mérito, a misericórdia tem a ver com a falta de mérito de quem recebe aquele ato ou sentimento. Além disso, ele chama a misericórdia no plural, né, como eu disse, que é todas essas dádivas que eu descrevi. Então, não há mérito. Então, em outras palavras, portanto, irmãos, diante de todas essas coisas que Deus fez por vocês, fez por nós, sem mérito nenhum em nós, sem ter em nós motivo bom para ter feito isso, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é Deus pedindo algo para nós com base naquilo que Ele já fez por nós, né? E há uma forma correta de apresentar isso. E isso tudo é resumido no final do versículo, que este é o culto racional de vocês. E quando a gente ouve falar sobre culto racional, a gente pode ficar um bocado confuso com o que significa esse culto racional, né? Bom, quando a gente pensa, né, no culto racional, nós vemos aqui que está falando, a gente tem que tomar uma decisão, né? Paulo está falando do culto público ou ele está falando da nossa vida como um culto no dia a dia? Bom, tendo em vista que ele está usando toda uma linguagem comparando ao culto público do Antigo Testamento, que era cerimônias, né, de ofertas e sacrifícios, vamos entender que, né, nessa interpretação eu opto por Paulo estar falando no culto racional como um culto público, né? Então, pelo fato dele estar usando
essas palavras do Antigo Testamento que são aplicadas ao culto público, né? Mas não significa que não haja implicações na nossa vida do dia a dia, né? Mas isso nós vamos ver isso no verso 2. Então vamos entender isso como culto público. Paulo chama este culto de culto racional. Esta palavra lá no original, no grego, é a mesma que origina a lógica, um processo mental, ou até mesmo podemos chamar isso de processo espiritual. Quando fala de culto racional, não é que é um culto intelectual, um culto que assim nós vamos falar só coisas difíceis, né? Muita gente acha que é isso. Ah, não, é que aí é um culto muito frio, muito longe, né, da espiritualidade. Não, Paulo está falando do culto espiritual. Porque o próprio Jesus disse, né, sobre adoração, busca adoradores que o adoram, lá em João, né, em espírito e em verdade. Então, assim, não está falando do culto você se apresentar com uma racionalidade. Então, não é porque a gente vai ter que ser bem intelectual no culto, não. Por outro lado, também não significa que nós vamos, o culto correto a ser apresentado a Deus seja um culto onde a gente diminui e despreza o processo mental, né, naquela expressão de culto. Bom, como é que eu explico isso melhor? O culto espiritual, pois Paulo está contrapondo o culto do Antigo Testamento, baseado em externalidades, né, no nosso culto público de hoje, que é um culto simples e espiritual. A gente não vai fazer ali grandes rituais, não, é um culto simples, né? Uma comunidade que se junta, adora a Deus, ouve a palavra, ora, pede perdão, enfim, um culto simples. E esse foi, portanto, o pedido de Paulo, né? Que é o como se dá esse culto racional. Bom, falamos que de pedido e ordem, né? Então agora vamos nessa parte que nós chamamos, né, de ordem com objetivo didático, que está no verso 2. Então o verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam expressar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tô lendo a versão Nova Almeida atualizada, tá, gente? Bom, e nesse verso 2, né, o que Paulo tá falando? Que no culto nós devemos, no culto público, nos entregar a Deus, né, completamente, né, em santidade. Nós devemos nos apresentar a Deus diante de Deus dessa forma, lembrando que é um culto espiritual, então não pode ser algo externo simplesmente, mas é interno, para que chegue a Deus como aroma suave. Mas como isso se dá no dia a dia, né? Bom, e aí Paulo vai explicando no dia a dia como se dá esse culto a Deus, né? Ali, referente ao culto público, agora no nosso culto de vida, né? Tá dizendo assim... Agora que eu vi que eu tô sem microfone. Tá dizendo assim: no culto nós nos entregamos a Deus, mas como isso se dá no dia a dia? Conformar, que Paulo tá citando aqui, é igual a entrar no esquema. É se espremer para entrar em uma forma, né? Na palavra conformar, a palavra forma está dentro dela. Conforme, né? Não deixe que o mundo seja uma forma para a sua vida. Não se amolde a maneira de viver que as pessoas deste mundo, né, vivem. Essas pessoas, né, não conhecem a misericórdia de Deus, que foi o que ele falou no versículo anterior. Ele pede a nós algo porque nós conhecemos a misericórdia de Deus. Então, isso significa que somos diferentes das pessoas não salvas pela graça, né?
lá em Romanos 1, Paulo dá uma lista de como essas pessoas vivem. Uma lista não é uma lista que se esgota, né? Mas reflete bem como é a procedência de vida dessas pessoas. Isso na prática, né, é fugirmos, né, é rejeitarmos tudo que seja no molde do sistema que rege esse mundo, né, esse sistema perverso, pecaminoso. Contrapondo com o ponto anterior, Paulo fala a segunda parte desse verso 2, né? Então, assim, não se moldem na forma desse mundo, né? Mas, ao contrário, transforme, né, a vossa mente, né? E aí, então, assim, transformar quer dizer metamorfose, ou seja, é uma coisa feita feia, né, que vai para o estado de belo, né? Então, é algo que realmente muda completamente como era aquele ser antes. Por isso que no original a palavra é metamorfose, é uma transformação. E transformação do quê? Né? Então, aqui ele está dizendo que em vez de se adaptar ao mundo, precisamos ser transformados à imagem de Cristo. E como se dá esse processo de transformação? O processo se dá, né, constante e diário, né, de tão profunda e intensa que é essa transformação que é chamada de metamorfose. Como isso se dá? Metamorfose. Como isso se dá? Pela renovação da nossa mente, né? A renovação da mente é o meio pelo qual nós lutamos para não nos adaptarmos com esse mundo. Hoje, no meio evangélico, né, nós vemos que diminuiu o valor da mente no culto. Eu tinha citado isso um pouco antes, né, do culto ao Senhor. E a renovação da mente seria diariamente realinhar a maneira que nós pensamos, a maneira de pensar de Deus. Se uma pessoa é convertida, a sua maneira, né, de viver, né, ela vai ser diferente. Ela vai ter Deus como referência na sua mudança. Então, para que isso aconteça, por que a renovação da mente é tão importante? Porque a pessoa precisa ser convencida de que precisa mudar. Ela precisa se convencer do seu estado, vamos chamar de feiura, pensando na lagarta, né? De feiura, e precisa se assemelhar com Cristo para encontrar o belo, né? Que é a sua forma original, que é se parecer com quem lhe criou, né? Com Deus. Então, nós vemos aqui que Cristo precisa ser a referência, né? E a pessoa precisa ser persuadida, ela precisa concordar, compreender, né, que é necessária essa mudança. Como exemplo prático, a gente pode ver, por exemplo, no trânsito. O trânsito é um ambiente hostil, digamos assim, e você tá ali numa fila de carros, né? E aí uma pessoa utilizou de uma via que não devia para cortar a fila lá na frente e ganhar tempo, vamos dizer assim, de maneira irregular. E aí é bem na sua vez em que ela quer entrar e furar a fila. E aí o que você fala? Oh, Deus, abençoa esse irmão, Deus abençoe ele, essa pessoa, que vai com Deus, meu filho. Geralmente não, né? Geralmente a gente apresenta não, na minha vez não, eu vou colar nesse carro da frente e na minha frente não vai furar não, e sai pra lá e buzina e olha com cara feia e tudo mais. E na verdade, quando temos nossa mente renovada, a verdade é que a gente olha para essa pessoa e paga um mal, porque a gente reconhece que o que ela faz é mal, mas paga com bem, dizendo: pode entrar,
Pode entrar, vai com Deus. E ali a gente rejeita a forma desse mundo e realinha a nossa conduta conforme a vontade de Deus. Outro exemplo que é muito prático e comum é o WhatsApp, né? Que a gente recebe mensagens inapropriadas com conteúdos que vai contra a palavra de Deus, que tá lá em Filipenses, né? Tá falando que tudo que for puro, verdadeiro, honesto e justo, disso a gente deve encher a nossa mente, né? O nosso pensar tem que ser nessas coisas. E quando a gente vê que, né, recebeu conteúdos que não é apropriado, a gente deve fazer o quê? Dar uma risadinha? Dar uma disfarçadinha? Não! Porque o meu culto deve ser santo. Então, eu bloqueio, eu elimino, enfim, eu não quero ter parte com aquilo, né? Então, é o crente reorientando a sua mente, né, a forma, né, do agir e pensar de Deus. O objetivo desta renovação da mente pode no fim. Olha só, gente, Deus não nos pede nada, sem nos dar algo, meu Deus, Ele é muito bom. No fim, por que Ele pede a renovação da nossa mente? Vamos voltar para o versículo? Que diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Ficou claro? Não deixem que Deus, mas deixem que Deus o transforme. Quem faz a obra de transformação é Deus, pela renovação da mente. Então isso é um processo mental, né? Um processo em que Deus nos transforma de dentro para fora, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma finalidade em querer reordenar, né? Reorientar a nossa conduta nesse mundo o tempo todo, no dia a dia, porque Ele quer que nós conheçamos a sua vontade, né? Então, quando a gente fala que é vontade de Deus também, a gente precisa tomar uma outra decisão nessa interpretação. O que é a vontade de Deus, né? É a vontade escrita nas Escrituras, que é pública, ou é a vontade oculta de Deus, que é com quem que eu vou casar, que profissão eu vou seguir, onde eu vou morar, tal. Essa é uma vontade de Deus que a gente conhece quando ela acontece, né? Mas o que acontece nesses casos em que a gente não pode escolher um ou outro, né? A gente cria uma sinergia entre as duas possibilidades de interpretação da palavra. Então, como isso se daria? Né? Por exemplo, eu devo me deitar com meu namorado? Não. As Escrituras é clara que a gente, né, não deve entregar o nosso corpo, né, para essas coisas até que seja o casamento e com o cônjuge, enfim. E aí a gente sabe qual é a vontade de Deus. Quem é a pessoa? Isso não está escrito nas Escrituras, né? Então, quando nessa conciliação de que vontade de Deus nós estamos falando, né? É o seguinte: a vontade de Deus é a sua vontade expressa nas Escrituras e a sua vontade individual. É as duas coisas. À medida em que a nossa mente é renovada, nossas decisões vão se alinhando à vontade revelada nas Escrituras. Então, aquilo que é vontade oculta de Deus, né, quando eu decido fazer algo, ela está alinhada à vontade expressa de Deus, pública, que é as Escrituras, né? Então, até mesmo aquilo que essa vontade de Deus abrange, né, ela é até aquilo que não é revelado nas Escrituras. Então, resumindo, com base no entendimento das muitas misericórdias de Deus, a gente deve entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, não se moldando a esse mundo, mas renovando a mente a cada dia, para experimentarmos a boa vontade de Deus. Pois é, e como é que a gente aplica esse texto? Tem gente que ama a questão doutrinária, né? Ama teologia, ama estudar a palavra, né? Mas esquece do pois, né? Esse pois no texto, né? Ela mostra que a teologia ela não tem valor quando ela não muda a vida do indivíduo.
se dedique, se entregue e viva os capítulos anteriores, né? Que a gente falou que a primeira parte da carta, do 1 a 11, era mais doutrinário. Pois é, mas essa doutrina, se não for vivida, não gera transformação. Então não adianta só amar o estudo, gostar de conhecer mais sobre Deus. É preciso viver. Então, por isso é tão importante, né? Que na minha versão aqui tá o portanto, irmãos, né? O portanto, né, é uma exigência de se viver a doutrina que se aprende. Mas por outro lado, tem aqueles que falam que esquece esse negócio de doutrina, de teologia, vamos amar, evangelizar e ajudar o próximo, né? E não vamos ficar nos atendo a esse negócio de teologia, de doutrina, essas coisas assim, não. Mas como é que nós vamos amar, como nós vamos evangelizar, como vamos agir no cristianismo se não entendemos à luz da palavra o que é amar, o que é evangelizar, o que é contribuir, por exemplo? Não tem como você separar a prática do conhecimento da doutrina de Deus, senão cairemos nas práticas pragmáticas, supersticiosas e de misticismo, como ocorre hoje com muitas igrejas, que ela não conhece e não valoriza as sãs doutrinas, né, de Deus e abre as portas para uma série de práticas que não tem o menor fundamento da palavra de Deus. Por isso é tão importante esse portanto, né? Talvez na sua versão esteja por isso mesmo. Em que o cristianismo mostra que ele é diferente das demais religiões com esse portanto. Por exemplo, o budismo, que é uma filosofia de vida. Aqui não é só uma filosofia de vida. Aqui é necessário praticar, viver, né? Que os eventos da história que a história revela acerca da salvação, ela não é puramente filosófica. Ela é uma prática, ela precisa ser vivenciada. E nas demais religiões, você primeiro faz algo para depois, como consequência dos seus méritos, né, das misericórdias apresentadas por você, você recebe algo de volta, né, como retorno. E outra aplicação importante o culto não é seguir um ritual mecânico que faça isso de maneira fria e formal, né? Isso deve mexer com a nossa vida, que mexa com as nossas emoções mais internas, entendendo o que Deus fez por nós. Mas é preciso entender, chorar porque o ambiente é emocionante, chorar porque a música é bonita e tocante, porque a melodia é realmente melancólica. Isso não é culto. O culto, ele pode ter emoção sim, mas tem que ser a emoção pautada no entendimento do que Deus fez, pautada na compreensão da graça recebida, e não por ser algo meramente externo, na qual você sai da igreja e continua sendo a mesma pessoa. Tem gente que tem medo de se entregar totalmente à vontade de Deus, né? Por exemplo, eu vou entregar completamente à vontade de Deus e aí eu descubro que Deus tem um chamado para mim de missões no Iraque, né? Não tenha medo de se entregar à vontade de Deus, porque é boa. E quando você vive, né, você estiver vivendo plenamente na vontade de Deus, né, se entregando completamente como sacrifício vivo, você verá que essa vontade é agradável. Amém? Então é esse nosso início aí da segunda parte. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, para que possamos conhecer, entender e praticar todas essas coisas por causa das tuas misericórdias. Amém.